boa noite. Começando mais um Poder Político. Hoje a conversa aqui é mais para política, que é o assunto do momento na nossa cidade, esse momento dramático que nós vivemos aqui. Mas que coisa! Chegamos a um ponto, parece que chegamos no fundo do poço. Agora mesmo estava o José Simão, aquele famoso, né, colunista da Bandeirantes, fez lá a coluna do dia. Ele é muito engraçado, hilário, né, jocoso. O Simão, Macaco Simão, da Folha de São Paulo, fez a coluna todinha hoje dedicada aos nossos 5 bravos edis que saíram da Casa de Leis e estão residindo agora na penitenciária, na PF1. Veja a que ponto chegamos. Convidei aqui um dirigente partidário, já esteve aqui outras vezes, para conversar comigo. É o professor Osli Machado, a quem eu agradeço por ter vindo, Osli. Obrigado, Lucas, por mais uma vez estar aqui na conversa contigo. É um prazer. Doutor Osli, o que está acontecendo politicamente com Foz do Iguaçu? Na verdade, isso é só o desdobramento de alguma coisa que começou há muito tempo atrás. Faz muito tempo que nós temos problemas de formação de novos quadros na política em Foz do Iguaçu. Se a gente avaliar na década de 80 para 90, o que aconteceu? São grupos pequenos que se alternam no poder e que não há renovação. E o desdobramento disso é o que nós encontramos agora, nesse momento, com a lambança que foi armada no governo do Reni Pereira e depois nisso que nós temos aí. Uma busca de uma renovação que ainda não aconteceu. Teremos um pleito em Foz do Iguaçu, um segundo pleito. Que nomes serão colocados nesse tabuleiro de xadrez? Essa é a grande pergunta. Agora, deixa eu falar um pouco também, complementando o que o senhor falou. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o senhor disse. Nós somos o que plantamos lá atrás. Naturalmente. Estamos colhendo agora os frutos dessa plantação. Muito bem. Que nomes temos agora? Se você olhar assim rapidamente, nós ainda estamos na velha política, porque os nomes que estão postos aí já estão há quase 2 décadas militando na política local, com 1 ou 2 exceções. 1 ou 2. Não é assim? E se você olhar essas exceções que tem um suporte, uma base de estrutura, de composição partidária, de coligação, que de novo remonta àqueles mesmos políticos. Até porque um desses senhores, não vamos dizer o nome para não sermos deselegantes, um desses postulantes traz a reboque um velho político populista. Eu acho que você já disse, né? Que todos conhecem, não é verdade? Mas o que sobra disso tudo, Lucas, mesmo sendo isso, é que você não consegue uma transformação desvinculada da história que foi construída. Porque a nossa política é vinculada a partidos, né? A gente sabe disso. Não há possibilidade de uma candidatura autônoma, independente, sem vínculo partidário. Depois tem o patrimônio inestimável, vamos dizer assim, numa eventual candidatura, que é aquele tempo de rádio e televisão. Quando se chega nisso, é necessária a composição com aquela parte já envelhecida da política, porque os mandatários, os comandantes partidários são pessoas que têm uma história na política e não se desprendem disso. Os grupos políticos, eles não se renovam, são sempre as mesmas pessoas, variando pouco, e aí essas pessoas que vêm como novidade, elas precisam estar vinculadas a esses grupos, efetivamente. Osli, hoje nós temos 7 ou 8 casas de ensino superior. Foz do Iguaçu tornou-se um centro de excelência de ensino superior. Verdade. Não é fato? Verdade. O senhor é professor universitário, temos aí N grandes casas de ensino, que todo ano graduam centenas de jovens e os coloca no mercado, nas mais variadas atividades, profissões. Eu costumo conversar com esses jovens, gosto muito de conversar com jovens. E o que eu vejo deles, quando eu tento medir a pressão de um jovem sobre política, ele na hora corta a conversa. Por que isso? Lucas, isso também é decorrência da história. Na década de 80, época em que eu frequentei a universidade, era quase uma necessidade da pessoa que estava num curso superior se vincular à discussão político-partidária. Embora a gente tivesse saído naquele momento, estar saindo do que restou da ditadura,
A política era uma constante, se falava mais em política do que as matérias da grade normalmente. Certo. Então você não conseguia ficar à margem das discussões. Hoje nós não temos, nos estabelecimentos de ensino superior, discussões políticas. Então é um produto daquilo que a gente cultiva. É a falta do incentivo para a discussão das questões do interesse político, vamos dizer assim, da própria comunidade. Você falou do ensino superior. Pouca gente está entendendo a dimensão que é o NILA na nossa região. Aí ela é altamente contaminada pela política ideológica, e não quero fazer uma crítica positiva ou negativa, nem quero entrar nisso. Eu tenho uma simpatia muito grande pela UNILA, pelo projeto, pela proposta. Eu acho que tem que ser reinventada essa UNILA. Os recursos que vêm para ali, os projetos que tem, nós temos que fazer um redirecionamento disso para atender imediatamente o interesse da Tríplice Fronteira, do Brasil, dos outros países. Mas se a gente olhar quantos mil alunos temos, nós temos quantos mil servidores federais vinculados à nossa região. E uma outra coisa que chama atenção, que também tem a ver com a gente, Lucas, é o número de brasileiros que estão vindo para a nossa região, especialmente Foz do Iguaçu, para estudar medicina no Paraguai. Então nós temos assim, que entender o quadro, mas lembrando, na tua pergunta, nós não temos a inserção da política que interessaria a modificações do nosso município, da nossa região, no ensino superior. Não há um apelo, e o jovem vem para ali, ele quer passar pela faculdade, pela universidade, sem se interessar pela política. Só para complementar essa questão, o senhor tocou num ponto curioso. Agora há pouco, eu saí de casa, moro aqui do lado, e é uma senhora de mudança, eu a conheço, falei, você está indo embora? Ela falou, meu filho desistiu. Eu falei, o seu filho estava estudando aonde? Fazendo medicina no Paraguai. Eu falei, como assim? Desistiu. Não gostou, o curso não, na ótica dele, o curso não presta. Então ele saiu, eu vim buscá-lo, nós vamos voltar tudo para a Bahia, onde moramos. Falou desse jeito para mim. E quanto ao Nila, o senhor disse, mas para mim não ficou bem entendido. O que o senhor quis dizer é que a Unila montaram uma mega estrutura, prometeram 10 mil alunos aí em 2, 3 anos, hoje tem 1.000 alunos e um fiasco em cima de fiasco. É isso que o senhor queria dizer? Em poucas palavras? Não, você potencializou a desgraça no que eu estava dizendo. Não, mas não me parece... Não, sem problema. Eu acho importante que se diga o que tem que ser dito. Mas não é esse o fato? Não é tanto assim. Mas prometeram 10 mil alunos em alguns anos. Tem 1.000 e poucos. Não tem nenhum problema que haja frustração com os projetos. Aquela estrutura que está montada de uma obra que seria grandiosa, foi paralisada, teve problema. Parece-me que licitaram, agora vai desandar. Coisas do PT, pronto. Tá bom, já que nós estamos falando de política, seja do PT. O Nila é filho legítimo do PT. Mas é um filho que tem que ser reinventado, remoldado, que vai ser útil para a gente. Roseli, vamos voltar para cá, para a nossa eleição. Vamos lá. Ninguém sabe ainda, depende do TRE, a data em que será marcada o pleito. Pode ser em março, abril, maio, junho, julho, pode ser até final do ano. Tá bom. Não tem prazo fixo. Não tem. Enquanto isso, a dona Inês fica na prefeitura, que, a meu ver, merece todo o meu respeito, afinal elegeu-se vereadora, Inês da Saúde, frise-se. Não tem nenhuma experiência administrativa para tocar uma cidade do porte de Foz do Iguaçu. Essa é a minha opinião. Ou a sua opinião é diferente? Eu entendo que para Foz... Não, vamos ser pragmáticos na resposta. Efetivamente, não tem. Não tem. Não tem. Mas aí nós temos que entrar numa outra perspectiva. Cadê o assessoramento que ela possa ter? Cadê as pessoas qualificadas que se possa ter? Já chamou um. Quem? Não o sei. Joel do PT, que apoiou o Túlio Bandeira na última corrida da prefeitura. E se a gente tirar o Túlio e tirar o PT, o Joel seria uma pessoa que poderia dar conta? Contra o Joel, nada contra o Joel. Não, só para eu tentar entender para onde vamos. Assim, nós estamos falando de gestão, administração pública. Se tirar o Joel, a saúde com o Joel ou sem Joel vai continuar a mesmíssima coisa. Porque a saúde de Foz é um caso à parte. Ela é difícil de entender. Eu estou lendo em você um homem desesperançado, é isso? Eu acho que o Joel é um quadro que tem capacidade de, se tiver os elementos todos, fazer andar a saúde. Não, eu também achava que o Charles Bortoro era, que o Trindade era. Todos que entram, nós achamos que... Não, mas não dá. Você está sendo maldoso, acho, com o Joel, nessa comparação. Na verdade, vamos voltar para a Inês. Tá. A Inês é do grupo do Chico Brasileiro. Certo. O senhor sabia? Sabia. Do PSD, todo mundo sabe. Que tem 11 partidos no seu entorno. Certo. O Chico foi o segundo mais votado na última eleição, Sim. Fez 54 mil. O Paulo, com quem o senhor trabalhou 4 anos, fez 58. Certo. Mas foi impedido por causa de condenações por improbidade. Logo, quem é o favorito? Nós teremos provavelmente o terceiro mais votado foi
com 23 mil votos foi o senhor Felipe. Felipe Mansour, Isso. e vai por aí afora. Sim. Na sua ótica, como dirigente do PPS, quem é o favorito no caso deste pleito ser marcado? Eu penso que, nesse momento, o quadro que se desenhou é a lógica, a matemática seria que o Chico tem essa expressão de votos. Vamos dizer que ele repita essa votação. A tendência é que o Felipe cresça em termos de voto, porque esses votos do Paulo Macdon terão que ir para algum lugar, e a esperança de uma boa parte da população é que surjam nomes novos. Tá. Esse é o problema. Teremos novos nomes ou não? Tá, essa eleição que teremos agora no futuro, ela será muito diferente ou similar à primeira que tivemos? Eu acho que será muito diferente. Os votos do Paulo, o senhor acha que migram para onde? Eu acho que uma boa parte desses votos, aí o quadro que tem que ser a vizinhança. Se ficar Chico, se ficar Mansur e uma terceira ou quarta opção que se apresente, uma boa parte desses votos vai para cá. Para cá onde? Para cá, menos para o Chico. Eu acho que vai boa parte para o Mansur, uma parte vai para se surgindo Para o outros... Chico não, né? Não, uma quantia vai porque é natural que vá, porque esse era um Uma grupo pequena só. parte. Esse grupo era uma quantidade só de pessoas, mas isso fortalece aquela votação que o Chico já tinha. Tá. Agora, quanto mais cada dia que passa, eu entendo que a candidatura do Chico tende a diminuir o potencial dela em termos de voto. Baseado em que? Osni? Baseado que você acabava de dizer que quem está na prefeitura é uma pessoa que é do grupo dele. É impossível imaginar que a prefeitura ou a administração municipal consiga fazer um trabalho adequado e decente ante o descalabro que está a situação E do neste município. tempo exíguo. Claro. Porque ela está lá provisoriamente. Eu entendo que um fracasso na gestão da prefeita atual será atribuído ao grupo do Chico Não Brasileiro. tenho a menor dúvida. Em suma, Aham. Dona Inês da Saúde, a nossa insigne prefeita, Uhum. é uma prefeita tampão, como se chama no jargão, tampão. Abriu-se um buraco, vão lá tampar. É feio o teu jeito de falar, Mas mas é isso um mesmo. fato. Eu Isso. falo o linguajar do povo. Sim, claro. Não é verdade? É, evidentemente, o mandato tampão é aquele mandato que se faz provisoriamente. Tampou ali até que a panela seja novamente aberta, novamente toca. Enfim, É verdade, isso aí. é verdade. Ô, Osli, PPS, Partido Popular Socialista. É isso, É né? isso. Do nosso globo. Você tem um político que eu admiro no Paraná? É o Rubens. Eu admiro o Rubens. Encontrei ele um dia desse, estava em viagem, encontrei ele no aeroporto de Brasília, bati um dedo de prosa com ele. É um camarada que você tem prazer de ver o trabalho dele lá no Congresso. Vamos fazer um intervalo? Estou conversando com Osli Machado, foi procurador jurídico do Paulo McDonald de 4 anos. Tem muita coisa para contar no segundo bloco. Vamos para o intervalo. De volta com o professor Osli Machado. Osli, o PPS de Foz na última eleição apoiou quem? Como prefeito, o Paulo McDonald, Tá. como vice, o Camilo Horato, Tá. que é do PSDB. Então vocês ficaram com o PDT do Paulo, PDT, PPS, o PTN. PDT, vamos recapitular. PTN, PPS, Aham. PDT e foram 4 ou 5? Foram Foram 5. 5, PSDB do Camilo. Os tucanos os e mais Tucano, um. Mais um. É. Agora, a tendência agora, nessa nova eleição, o senhor é um dos dirigentes mais expressivos do PPS no município. O que vocês pretendem fazer agora nessa eleição? Candidatura própria? Na verdade, o que tem que ser olhado assim, depois que... Primeiro que a gente não começou a trabalhar nenhuma perspectiva de uma nova eleição enquanto não saiu a decisão do tribunal, TRE. não, lá em Brasília, TSE, né? Não, lá já saiu, Osli. Por favor, não polemize. O Paulo perdeu em Brasília. Escute. Ou você acha que ele ainda calma, tem você recurso? está tão obcecado com essa Não. história, calma. Mas, ô, Sabe, doutora, você não entendeu nada. Você vai- ouviu o julgamento do Escute. TSE por 4-3, o Mas Paulo perdeu. Escute, eu estava falando disso, eu falei TSE é Tribunal Superior É. Eleitoral. Então, Eu estou tô falando a falando mesma TSE. coisa que você está afoito sobre Ele não isso. perdeu no TSE? Ok, então depois disso começou-se a falar e chegamos no período de férias e todo mundo, cada um tomou seu rumo. O que ficou conversado e foi convocada uma reunião após a decisão de Brasília, numa quarta-feira, Ah. ficou decidido que esses 5 partidos discutiriam candidatura para mais adiante. E pronto. O que aconteceu? Inclusive chegou-se a um questionamento à época, que foi feito pelo McDonald. O que vocês acham de apoiar o Mansur? Alguém?
não teve um que levantou a mão para dizer que queria apoiar o Mansur, naquela reunião. Então, e aí eu questionei, alguém dos 5 partidos vai discutir qualquer questão isolado ou podemos discutir o assunto em conjunto? Então ficou entabulado que os 5 partidos fariam uma discussão para apresentar uma nova candidatura. Em outras palavras... Deixa eu só fechar essa ideia, me permita. Camilo Horato continua sendo candidato, porque ele foi mais votado... Do PSDB. Do PSDB. Então, nós estamos com o Camilo, essa discussão passa por aí, daí o candidato ou um vice, eventualmente, passa por esses partidos. E a Nancy do PDT, que fez uma expressiva pela 3ª vez votação por legislativo? A Nancy é um dos nomes que está colocado no tabuleiro. E o Felipe Mansur? Que não é do grupo. Não é do grupo. Muito bem. Hoje tivemos lá na Câmara um fato histórico, eu diria, eu estive lá, o senhor também sentou até do meu lado, deu-me a honra. Olha. E nós vimos lá aquela cena que entrou para a história, né? Me entra 5 vereadores para tomar posse, reeleitos para tomar posse, deram-no a posse e eles saíram dali algemados. Depois da posse, saíram, entraram no Camorão algemados e voltaram para a cadeia. Como é que o senhor vê isso? Enquanto alguém que lida com o direito há mais de 30 anos, não vejo nada de anormal pelo seguinte aspecto. Eles foram eleitos, diplomados e tinham o direito de... Foram autorizados a tomar posse, tomaram posse. Não, disso eu também não tenho a menor dúvida. O juiz, ao escrever isso, agiu corretamente. Perfeito. Então, não é isso que eu estou me referindo. Vem o advogado Osli Machado. Não estou perguntando um advogado. Estou perguntando um dirigente partidário. Do ponto de vista político, evidentemente, isso é um estremecimento para a classe política. A gente tem que repensar a forma de fazer política. O que fica disso também, que precisa ser entendido, eles não têm ainda uma denúncia, eles estão acusados de tal coisa, tem prisões para serem cumpridas. Então, assim, o desdobramento natural disso, nos próximos dias, a gente vai saber. Zé, e no caso agora deles permanecerem, eu soube ontem, vamos dar essa notícia em primeira mão para quem nos assiste. No entardecer de ontem, a juíza substituta do desembargador relator da Pecúrio, que está de férias, ela deu uma decisão lá, denegou pedido de habeas corpus para 4 vereadores. Vou citar os nomes. Luiz Queiroga, Fernando Duz, Daci DRM e o 4º, Mogênio. Ela não atendeu ao pedido de HC, de liberado, né? Vamos voltar para cá. Os 5 tomaram posse, voltaram para a cadeia. A justiça também entendeu que eles vão ficar presos agora. Porque seria, imagine, sair todo dia para vir participar da sessão. Não teria como. Ficarão presos. E digamos que eles fiquem lá ao longo dos meses, eles não poderão, por motivo de não assistir, não trabalharem nas sessões, não poderão perder o mandato? Pelo que eu entendi, alguns deles já foram pedindo licença, não é certo? Não sei. Sim, tem. O Anísio já pediu licença. Está previsto licença? Sim. Por período indeterminado? No mínimo de 60 dias. Mas como mesmo, se eles ficarem 6 meses na cadeia? Renova essa licença, né, Lucas? Vai renovando? Tem mecanismo para isso. O que tem que ser entendido, e aí você queria falar que não falasse em direito? Não, agora pode. Pode, estou autorizado. Pode. É que a cassação eventual que se fala aí depende de uma série de coisas. Sim. No sentido de que tem que ter condenação, transitar de julgado. Mas eles podem, se quiserem, abrir uma comissão processante a qualquer momento. Mas isso precisa de 10 votos para cassar. Até por falta de chuva pode abrir a comissão processante, mas se vai ter êxito é outra história. Se tiver uma decisão que contraria o direito, a justiça repara isso. Não vejo problema nisso. A justiça é sempre o pêndulo. Aliás, tem uma coisa muito interessante, Lucas, nessa discussão de Câmara. Você nota que a mesa diretora da Câmara veio assim com um ímpeto muito grande de moralização. Aí, de repente, o que aconteceu? Nós, como advogados das pessoas, dos vereadores eleitos, sequer a gente tinha comunicação com o presidente da Câmara. Quer ver uma barbeiragem assim, fantástica? Está circulando na internet uma ata que o doutor Assad de Curitiba fez aquela posse da Nice, e aí os servidores da Câmara certificaram que não conseguiram contato com o presidente. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Não conseguiram contato com os demais... Ele devia estar lá, até para receber. O Assad é vereador. Então, assim, falta maturidade, falta conhecimento, capacidade, humildade desse pessoal que chegou agora, porque eles vão ter que enfrentar, fazer a gestão desses problemas da Câmara, não pode se esconder. Vou dizer qual é a questão do Rogério. Ele esteve sentado aqui rapidinho. Ele tem um viés policial. Ele é policial civil. Explica. Policial civil... A rigor, ele é treinado, ele trabalha para indignar-se com coisas erradas, com crimes.
na cabeça do policial civil, aquilo que cometeram lá é inadmissível. Ele pensa assim, ele pensa como um policial. O policial é treinado, tratado para ficar indignado com criminalidade. Ele age dessa forma, mas não é bem por aí. Tem um monte de nuances. Ele está à frente de um poder, que é o poder legislativo. Tem que se adequar a ele tem que responder pelas demandas que se apresentam, ele não pode fugir a essa responsabilidade. Aliás, quer ver uma outra coisa, Lucas, interessante que está acontecendo? Das tentativas que eu fiz para falar com ele, sabe onde eu descobri que ele estava? Junto com a prefeita dando posse para os secretários. Parece que não existe poder legislativo e poder executivo. Desde a vez passada, você tinha o Reni e o Duzo grudado um no outro. Parecia que o poder legislativo é inexistente, é um apêndice do executivo e isso é... Osli, na sua ótica, você acha que os vereadores presos já tiveram 4 HC pedidos denegados, eles vão permanecer muito tempo presos? Bom, essa negativa que houve em relação aos mandados, os habeas corpus, foi do pedido liminar. Isso, em HC. Em HC. Vai julgar o mérito. O mérito vai julgar, parece, no dia 24, a gente tem essa expectativa que no dia 24... A tendência é eles ficarem, Mas aí, Lucas, você mesmo disse uma coisa antes de a gente começar a conversa e que isso é consenso, sabe, a consciência coletiva já tem essa ideia. Nós não estamos tratando de uma questão somente jurídica. No entorno dessa questão jurídica tem algumas coisas mais. Esse clamor popular, esse apelo, essa coisa arada. Isso acaba refletindo nas decisões. Então, assim, as questões tendem a ser mais complexas e mais difícil um resultado de liberdade dessas pessoas em razão desse periférico, desse entorno da questão jurídica. Osli, durante muitos anos, o Chico Brasileiro foi espécie de um apêndice do Paulo McDonald. Todos sabem disso. Foi vice do Paulo, foi secretário de saúde do Paulo, foi secretário de administração. Administração também foi? Também. Foi um apêndice do Paulo. Não fazia nada sem consultar o Paulo. E agora estão rompidos. Isso é da política também. Eu vou usar a tua expressão. Política é isso, né? Você usa muito essa expressão, né? Isso é política, assim que você fecha as tuas falas. É isso mesmo. E como disse o Ulisses Guimarães, o finado Ulisses Guimarães, que caiu no mar, ninguém nunca mais achou, olha para o céu, é igual nuvem política. Toda hora está de um jeito, vai mudando, né? Exatamente. O senhor acha que o Temer termina o mandato? Pode ser que termine o mandato dele, né? Porque se levar a sério do Tribunal Superior Eleitoral, aquela investigação do financiamento de campanha, não deve terminar. E outra coisa, eu acho até que esses tumultos, na minha opinião, esses tumultos no sistema carcerário brasileiro, caiu como uma luva para ele, sabe por quê? Ele estava sob debaixo daquela grave denúncia de ter recebido 10 milhões do esquema Odebrecht. Ele não sabia mais o que fazer. Ele, o Renan, aquela patota que E de repente, Gedel, né? De repente explode essa crise no sistema carcerário, esqueceram daquilo. Deram um oxigênio para ele. A Marina Silva, do PSB, né? A Marina Silva não está no Rede de Sustentabilidade? Desculpa, o partido que ela abriu, o Rede. Ela aparece aí nas pesquisas, primeiro Lula. Ela é uma possível candidata para 2018. Olha o tamanho da desgraça. O Lula de novo e a Marina no entorno. Nós merecemos isso? Como diz o corintiano, é nós, né, Lucas? É daqui lá em cima é a mesma coisa. Osli, você é advogado experiente. O Lula ele tem 5 processos criminais, é réu em 5 processos. A experiência que eu tenho de processo é o seguinte: de 5 processos que você é réu, dificilmente você escapa dos 5, não tem como. É contra a ordem natural das coisas. Exatamente. Não é assim, doutor? Vale dizer o seguinte: ele será condenado naturalmente no primeiro, e quando chegar na segunda instância, aquela decisão vai ser recolhida aos costumes. O Brasil está pronto, o judiciário brasileiro, de mandar prender o Lula? Eu entendo assim, eles estão aguardando o momento certo para isso. Está pronto e ele merece, por tudo que fizeram. Eles esculhambaram. Tem coisas boas que foram feitas? Tem, mas a proposta, a moralização, a ética, o discurso que tinha foi quebrado, sabe? Na prática foi distorcido. Então tem. Você lembra que aqui eu disse no teu programa outra vez, você perguntou assim, mas o fulano de tal vai ser preso, pode ser preso? E eu disse assim, é impossível não sair um decreto de prisão contra esse rapaz que está aí. Sabe aquele rapaz que estava na prefeitura? Foi aqui que eu disse. Quem que estava na prefeitura? O Renier. Sim, o ex-prefeito. Então, estou tentando dizer assim, para o Lula vai acontecer a mesma coisa. Em algum momento deve ter decreto de prisão contra o Lula, sim.
Eu também Merecido, acho. merecido. Até porque ele não é um ser sobrenatural, ele não é Deus. Não é. Todos vão. Ele pensa que é. Quando, ele não é Deus. Osli, agora em 2018 teremos eleições para o governo do Estado também. Sim. Os primeiros nomes que despontam é o Osmar do PDT, Osmar Dias do PDT, Osmar, o Ratinho mas do pera, PSC. Osmar foi para o PSDB, né? Osmar Dias foi para o PSDB. Quando? Ontem? Eu não sei, outro dia. Só se foi ontem, porque Não. até então era PDT. Era, mas eu tenho a impressão que essa informação já era. Bom, enfim, ele é um postulante. Aham. Não é? O Osmar é um postulante. O Ratinho é um postulante. Certo. A Cida Borghetti é outra. Sem chance. Mas entre Ratinho e Osmar, quem tem mais chance? O Rossoni. O Rossano é outro postulante? Eu acho Mas que se o Osmar está eu- no PSDB, o Rossano não pode sair O doido. Osmar pode ir para senador também, são 2 vagas para senador, o que pode... Mas o Rossano não tem musculatura para sair candidato ao governo do Estado. Eu não sei, o cara é muito discreto, ele trabalha, ele tem capilaridade, ele se esparrama no Estado. Eu acho que o Osmar e o Beto podem ir para Senado, que são 2 vagas, e o Rossoni E o pode senhor, também. vamos voltar para cá rapidinho. Eu sei que o senhor tem cliente na Pecúlio. A Pecúlio vai condenar mais ou vai absolver mais? Como é muita gente, R$ o volume, 78 reais. eu acho que vai absolver mais. Eu acho que vai condenar mais. Depois, quando sair a sentença, só virá aqui. Eu acho que vai condenar mais do que absolver. Eu acho. Eu acho que vai absolver, porque tem muita gente nesse entorno que não... Delação, Lucas, é muito produto de delação, e delação por si só Não vale, né? não dá condenação, né? Eu acho que sim. Eu vi alguns experientes. Deixa eu fazer um reparo aqui. Sim. No governo do McDonald's, segundo governo que eu trabalhei com ele, eu não fiquei os 4 anos na Procuradoria, eu fiquei 2 anos e pouquinho, 2 E anos foi e ser secretário de governo. virei secretário de governo por acidente. Foi isso que aconteceu. Foi Na verdade, uma eu boa era- experiência. eu era um despachante O que de- faz secretário de governo? Na verdade, eu era um despachante de luxo, porque eu trabalhava no gabinete, fazia as Do coisas... ladinho acontecerem. ali, o que foi o Duzo, o que foi o Beltrame, Porque, o que foi na verdade, o Budel. assim, eu era operacional no entorno da O figura que do faz prefeito. o secretário de governo? Ele é o braço político para fazer aquela ligação com o legislativo. Mas, na verdade, eu fazia outra coisa. Praticamente, essa questão da política era pouco. Foi alinhado, foi Isso, encaminhado. Eu fazia mais a questão do dia a dia para aliviar eu o sei, prefeito. As demandas dos secretários, filtro e tal, a gente fazia uma gestão no entorno do prefeito para ele poder cuidar dos Professor cidadãos. Osli Machado, tive prazer em conversar novamente com o senhor pela outra vez. O senhor virá novamente, sempre que eu o convidar, o senhor estará aqui. Chegamos ao final. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Nada, obrigado por vir aqui. E sempre é importante ressaltar, né? Você é polêmico, você é tudo isso que é, teimoso, eu sei que é, beligerante, mas se faz bem para Foz do Iguaçu. Obrigado, tá? Muito obrigado no que me tange. Quarta-feira, aliás, sexta-feira, estaremos de volta com alguém da cidade. Eu volto a relembrar. Você que me assistiu, tem alguma coisa para contar? Liga aqui na Foz TV que eu te trago para cá. Aí nós vamos conversar. Boa noite a todos.